O cerco aos poderosos, o mundo inteiro registra casos de chefes de governo e de Estado presos ou denunciados na justiça por vários tipos de crimes. A maioria se envolveu em corrupção e o combate à impunidade cada vez mais ganha força através da internet. O caso mais recente é do ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, preso na semana passada. Ele vai cumprir 19 meses de prisão por acordos imobiliários irregulares e subornos no período em que foi prefeito de Jerusalém, entre 1992 e 2003. Na Guatemala, Otto Pérez Molina renunciou à presidência do país no final do ano passado e foi preso acusado de fraude milionária contra o imposto de renda na alfândega. No mês passado, o ministro da Economia do Japão, Akira Amari, deixou o cargo por suborno. Ele recebeu dinheiro para favorecer uma construtora. Na Espanha, a infanta Cristina, irmã do rei Filipe VI, está sendo julgada por desvio de recursos públicos. Em Portugal, o ex-primeiro-ministro José Sócrates ficou em regime fechado e agora cumpre prisão domiciliar por fraude fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro. Na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy foi indiciado e responde por financiamento ilegal de campanha. Na África, o ex-ditador do Chad, Hissène Habré, está sendo julgado por crimes contra a humanidade. Durante a ditadura, 40 mil pessoas foram mortas. No Brasil, os depoimentos do ex-presidente Lula e da primeira-dama Marisa Letícia à Justiça foram suspensos ontem. O Ministério Público investiga de quem é o triplex no Guarujá reformado pela construtora OAS. No Egito, o ex-ditador Hosni Mubarak, derrubado durante a Primavera Árabe, está na cadeia até hoje. Tantas prisões pelo mundo não são mera coincidência. A chegada da internet deixou os líderes mais expostos e visíveis. Isso impulsionou os movimentos sociais e as cobranças populares. E o resultado foi um efeito dominó global. Essa onda agora se toma pelo volume da globalização, onde, quando ocorre num país, ele cria efeito cascata, contamina o outro país. Para o professor da FAAP, Humberto Pereira da Silva, os protestos são uma tendência que vieram para ficar e cobrar cada vez mais espaço. Não se trata de uma mudança da ética, mas sim da visão do mundo. O que acontece é que as condições que levam as diversas sociedades a entender o que é o bem e o mal é que é diferente. Então, coisas que eram permitidas no passado não são mais permitidas hoje. Moisés, será mesmo que avançou? Não foi a questão da ética e sim a divulgação desses atos ilícitos? Nós estamos vivendo uma era de maior transparência, de mais transparência e eu diria, William, de um aperfeiçoamento em vários países do mundo do chamado sistema de integridade, pelo qual, no caso do Brasil, Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Federal passam a funcionar de maneira mais integrada e estão em cima dos casos de corrupção. Agora, uma observação, essa surpresa que os militantes do PT têm com o fato de que o ex-presidente Lula esteja sendo investigado, chamado para prestar depoimento, ou eventualmente até incluso na Operação Lava Jato, não é? É absolutamente surpreendente porque encontra exatamente uma situação completamente diferente em países como a França ou mesmo na Itália. Tanto no caso do ex-presidente Sarkozy como do ex-primeiro-ministro Berlusconi, ambos estão sendo processados nos seus países por razões de corrupção, por denúncia de corrupção. Isso não quer dizer que necessariamente eles são culpados, mas que eles sejam processados significa que a ideia do império da lei, de que não tem ninguém acima da lei, funciona com muito mais eficácia nesse país. Eu acho que nós temos um problema na cultura política brasileira. A dificuldade que alguns setores têm, e isso me surpreende que seja maior na esquerda, a dificuldade de compreender que o império da lei vale para todos. E o fato de alguém ser julgado ou eventualmente processado não significa desqualificá-lo. Significa, eventualmente, se ele não deve nada, se o personagem não deve nada, significa ressalvá-lo perante a opinião pública. Então, é uma surpresa que se use violência, tanto protesto, etc., porque alguém como o Lula está sendo processado. Isso diz respeito à existência de lei no Brasil e de uma Constituição que garante essa possibilidade. Marcos da Costa. É isso mesmo. Em relação
a transparência, já se dizia, né? Não há desinfetante melhor para esse crime tão odioso que é a corrupção do que a luz do sol, né? E hoje, com a tecnologia que tem, aqui no Brasil, com lei da transparência, com acesso à informação, a população pode controlar, não só participar, por exemplo, da elaboração do orçamento, mas controlar a execução dele, para onde vai o dinheiro. Nós mesmas, comumente, notificamos órgãos públicos para saber como é a despesa em determinado campo. Fazemos isso com certa frequência. E em relação a uma autoridade responder a um processo, é exatamente isso. Uma república, todos são iguais. Não há diferença. Não é porque alguém exerce um cargo A ou B que ele não deva prestar contas à justiça. O fato de prestar contas não significa que ele seja condenado. Aí eu me valo da Constituição. Ele só vai ser considerado culpado com uma decisão transitada em julgado. Ele vai ter direito à defesa, inclusive os recursos a ela pertinentes. Mas ele vai ter que responder. E, ao responder, demonstrar. Aquele que acusa ter que comprovar a culpa do que está atribuindo e aquele que vai defender tem que ter o direito de fazer a defesa na sua plenitude. Assim se chega à justiça. Muito bem. De olho no crescimento da procura por disco de vinil, uma nova fábrica em São Paulo promete atender o público que prefere o som analógico ao digital. Vinil até no nome. Dono de uma coleção de mais de 20 mil discos, o músico e jornalista Kid Vinil fala da dificuldade para achar LPs em sebos nacionais e em sites de fora. Sabe, eu já vi disco da Gal Costa, o Índia, por exemplo, vendendo numa loja em Nova York por $100. Até falei pro cara da loja, eu falei, no meu país custa $1 esse disco. Ele falou, não interessa, aqui é 100. Os apaixonados por vinil fazem um verdadeiro garimpo atrás de raridades que têm o preço de uma joia. Este LP de jazz é um relançamento, custa R$150. Já o original, em boas condições, é avaliado em cerca de R$4.000. Nesta loja, na Zona Oeste de São Paulo, são cerca de 5.000 títulos. Nos últimos 8 meses, as vendas mais do que dobraram. Por um lado, o aumento nas pessoas que procuram disco, tanto jovens quanto colecionadores. E, do outro lado, uma maior organização no sentido de relançar discos ou em lançar títulos novos em vinil. A loja recebe encomendas de várias partes do mundo. Nosso mercado abrange bastante o Brasil e muito também o mercado europeu, onde a gente tem compradores específicos procurando basicamente música brasileira de raiz. Esse estudante e DJ suíço vai levar na bagagem cerca de 60 vinis. Eu penso que vinil é um pouco mais autêntico e material também. Segundo a consultoria Nielsen, de 2009 para cá, a venda de LPs cresceu mais de 2,5 vezes. O Rio de Janeiro tem a única fábrica de vinil da América Latina, que produziu mais de 100 mil discos em 2015. Números que animam esse empresário. Em abril, ele coloca em funcionamento uma nova fábrica de vinil em São Paulo. Essas prensas, que pertenceram à gravadora Continental, foram compradas em um ferro velho e logo voltarão a funcionar. Uma das ideias da fábrica é reeditar as coisas que têm valor, que são significativas e que não se encontram mais, mas reeditar com uma qualidade. Um crítico inglês já tinha falado que essa é uma mídia que nunca vai acabar. O Moisés adora também, né, Moisés? Gosta de ouvir vinil. Eu tenho uma coleção de vinil. Muito bem. Veja, daqui a pouco, Venezuela aumenta o preço da gasolina em 6.000%. Barack Obama será o primeiro presidente americano em Cuba em quase 90 anos. Pela primeira vez em quase 90 anos, um presidente americano vai visitar Cuba. A viagem é mais um passo na retomada das relações diplomáticas entre os dois países. Barack Obama vai viajar em março. Ele pretende acelerar os laços comerciais e discutir pontos de divergência, como a questão dos direitos humanos em Cuba.
Desde a retomada das relações diplomáticas em dezembro de 2014, embaixadas foram abertas, voos comerciais retomados e algumas barreiras econômicas derrubadas. Cuba ainda enfrenta embargo dos Estados Unidos. O presidente da Venezuela aumentou em 6.000% o valor da gasolina. Mesmo com o primeiro reajuste em 20 anos, o valor ainda é considerado o mais barato do mundo. Vai passar de 0,1 centavo de dólar para 0,95 centavos de dólar. O presidente Nicolás Maduro também prometeu aumentar o salário mínimo em 20% para dar mais poder de compra à população, além de baratear remédios e alimentos. As medidas são para combater a crise econômica no país, que enfrenta escassez de produtos e inflação anual de 60%. Pelo menos 6 pessoas morreram e 10 ficaram feridas num violento protesto em La Paz, capital da Bolívia. Um grupo de pais protestava na frente da prefeitura por melhores escolas quando foi surpreendido com baldes de água quente. Revoltados, eles invadiram o prédio e queimaram móveis. Vários funcionários fugiram pelas janelas, mas as 6 pessoas que morreram ficaram presas no banheiro. Muito bem, Marcos da Costa, muito obrigado pela participação, estreia no Jornal da Cultura. Boa noite. Obrigado, Irã. Espero ser convidado a voltar. Vai ser convidado. Zé Álvaro Moisés, boa noite. Obrigado pela participação. Agradeço também a participação dos nossos telespectadores pelo Twitter e Facebook, o WhatsApp. Vou registrar alguns. O Abimael Oliveira, de Anápolis, Goiás. José Girito, de Tupã, São Paulo. Maurício Santos, de São Paulo. E a gente termina mostrando imagens vencedoras do World Press Photo, tradicional prêmio mundial de fotojornalismo. O grande prêmio foi para o registro de um refugiado sírio tentando chegar à Hungria com um bebê. A foto foi feita usando a luz da lua para que o grupo não fosse encontrado pela polícia. E um brasileiro venceu em 2 categorias. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você. Hello? We need some help.